Eu vou mostrar agora como que você cria um objeto de uma maneira diferente. Eu vou mostrar como você cria um objeto através do object.create. Vamos lá. E o object.create ele tem uma peculiaridade. A peculiaridade é que a cadeia de protótipos você pode alterar. Vamos lá. Eu vou criar aqui user igual object.create. Esse primeiro parâmetro do object.create, o que é? É o objeto e o segundo são as propriedades. Nesse vídeo eu vou ficar somente com o objeto. Depois, mais para frente, eu vou partir para essas propriedades. Então aqui eu vou abrir e fechar chaves. No caso você sabe que quando eu abro e fecho chaves, eu já estou criando um objeto. Agora eu vou chamar o user. Olha o que vai acontecer. O protótipo dele... Veja aqui o protótipo dele, ele está vazio. E dentro desse protótipo vazio, daí sim ele chama o protótipo do object.prototype. Porque o protótipo que ele pegou é exatamente esse objeto aqui. Olha o que vai acontecer se eu criar um outro objeto, var user2 igual, vai ser name Alexandre. E agora eu vou chamar de novo var user, só que nesse object.prototype eu vou passar o quê? Eu vou passar esse objeto user2. E agora dentro aqui do user, dá uma olhada aqui nesse primeiro proto. Apareceu o name. Então, o protótipo desse objeto user, qual que é? No caso, na cadeia de protótipos. O primeiro na cadeia de protótipos é o protótipo desse objeto aqui, desse objeto user2. Daí depois o outro protótipo, daí sim é do object.prototype. Agora se eu quiser, por exemplo, criar propriedades para esse objeto, porque veja que eu tenho o user, mas só que eu não tenho propriedade nenhuma. Por exemplo, aqui tem o user, não tem propriedade nenhuma aqui dentro. Então como que eu posso fazer? Eu venho e chamo através do colchete ou... eu poderia vir aqui e chamar age igual a 38. Eu vou chamar o user. Pode perceber que aqui agora eu tenho a propriedade. Aqui eu tenho a chave valor age 38. Depois eu tenho o protótipo do objeto user2. E depois eu tenho o protótipo do object.prototype. Agora se eu vier e fazer o seguinte. User vai ser name. Agora estou utilizando para criar... não, tá certo, name sim. Agora estou usando os colchetes, não estou usando mais o dot notation. Vai ser João. Por que eu fiz isso? Porque agora, dentro do objeto, eu tenho esse name João. E dentro do protótipo dele, eu tenho o name Alexandre. Pelo que você sabe até agora, o que ele vai chamar quando eu chamar, por exemplo, user.name? Qual o valor que ele vai chamar? Ele vai chamar o João ou ele vai chamar o Alexandre. Ele vai seguir a cadeia de protótipos. Se ele não conseguir encontrar no próprio objeto, ele vai para o protótipo. Se ele não conseguir, ele vai para o outro protótipo. Então, se eu chamar user.name, ele vai chamar João. Está aqui, chamou João. Mas e se eu quiser criar um objeto normal? Por exemplo, se eu chamar obj igual a um objeto... Se eu chamar o obj, o proto dele, o que vai ser? Vai ser object.prototype. Mas eu mostrei para você que se eu chamar, por exemplo, var obj igual object.create e passar um objeto vazio, ele vai ter o primeiro proto vazio e depois ele vai para o object.prototype. O que eu posso fazer para resolver isso? Vamos lá. Var obj1 igual object.create. Eu vou passar o seguinte... object.prototype. Prototype. Agora venho e chamo obj1. Não tem nenhuma propriedade. Eu não criei nenhuma propriedade para esse objeto. Agora, aqui no proto, ele já pegou o object.prototype. É a mesma coisa que se eu chamasse obj. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu não tenho propriedade nenhuma. E o proto dele, o primeiro na cadeia de comando aqui, o primeiro na cadeia de protótipos, é o object.prototype. Lembrando que para trabalhar aqui com as propriedades, para criar uma propriedade aqui com object.create, daí você vai chamar aqui o protótipo que você quer e depois passar as propriedades, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Porque vai envolver alterar
a visibilidade das propriedades, alterar a capacidade de alterar ou não o valor das propriedades, enfim. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais para frente.